para esta tarde. Não tem como, vamos dar. Então podemos nos colocar de pé. Gostaria de tomarmos nossas Bíblias no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 17. Quero o versículo 13 apenas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Assentai-vos. Nós cremos ainda nos profetas. Nós ainda cremos nos ministérios dos profetas. Olha, essa foi a escritura que foi falada no Velho Testamento, que o Senhor Deus, quando sempre desejava de corrigir o seu povo, de falar o seu povo quando estiver errado, a única maneira que Deus corrigia os erros era pelos ministérios de todos os profetas. Cada profeta tinha um ministério. E ele vinha exatamente falar aquilo que foi dito para falar. Agora, nós temos que olhar, se aqui a Bíblia diz, o Senhor advertiu a Israel, a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes ungidos de Deus, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus estatutos, os meus mandamentos. Ele nunca falou isso por cada pessoa. Ele envia um homem para dizer ao povo. Ele levanta um homem para dizer ao povo. Agora, isso cabe ao povo reconhecer o homem que foram enviados naqueles dias. O que é muito difícil, sabem por quê, meus irmãos? É porque quando um é levantado, todos querem também ser como ele. Às vezes é pensar, não deu Deus levantar aquele. Seria eu, seria aquele. Mas Deus não faz isso. E nós ouvimos que em nenhum momento Deus falou em particular com cada pessoa da congregação. A única coisa ele fala pelo ministério de cada profeta. E se vocês forem a olhar, o Amós também escreveu: certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uma escritura bem clara como essa também. Pelo ministério de profeta, Deus revela segredo aos seus filhos. Todo segredo que nós devemos conhecer através da Bíblia só é pelo ministério de profeta. É só pelo ministério de cada enviado. E olha uma coisa, o mundo hoje tem se levantado uma doutrina que dificilmente podemos eliminar, que está em São Lucas capítulo 16, versículo 16 também. Aqui o São Lucas 16, esse é o capítulo, versículo também é 16, eles dizem assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Aqui já começam a pregar mal. A Bíblia não diz os profetas terminaram até João Batista? E como é que vocês ainda falam que há profetas?
O resto dos profetas que hão de vir, ele disse que eram falsos. Virão falsos profetas. E o mundo hoje está cheio disso. Eles não creem na existência de profetas. Eles dizem que a lei e os profetas duraram até João. Desde João para cá, não houve profeta. Igreja, vocês creem nisso também? Como é que vocês vão crer nisso? Dizendo que, na verdade, este versículo joga. Tendo em conta que, quando o João Batista profetizou, o qual é anunciado como se fosse fim de profetas e fim da lei, vocês vão encontrar que ele estava anunciando a vinda de um ungido. Ele estava anunciando a vinda de um profeta, que o Moisés já havia falado pelo Deuteronômio 18, que o Senhor Jeová vos levantará um profeta semelhante a mim. Agora, se que a Bíblia, se entendermos assim, que a Bíblia falou que a lei e os profetas termina João Batista, então aquele que veio depois do João Batista também era um profeta. Porque Moisés disse, seria um profeta, o Senhor Jeová vos levantará um profeta no meio de vós. Escutai-o. Como seria isso? Isso mostra que o mundo está a interpretar a Bíblia na carne, na letra. Eles não olham exatamente como as Escrituras falam. Ele não estava a dizer, João Batista, está a fechar, que não há de haver mais profeta. Não. O livro da lei terminou até a profecia de João Batista, que é no Malaquias. É onde terminou a lei. E depois daí para cá não era lei. O Cristo veio no meio, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, para ele ser o mediador do céu e da terra. Por isso ele morreu no meio. Ele morreu no meio. Olha, nós podemos dizer que ele morreu no meio do Novo Testamento. O meio e o Novo, entre o Novo Testamento, esse lado, o Velho Testamento aqui, ele morreu no meio. Para ser mediador, médio, e no meio. Então, você há de ver, e o profeta diz assim que não, esses ditos não estarão certos falando isso. Porque o Malaquias mesmo, capítulo 4, versículo 5, está aí o verbo no futuro, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia ainda não chegou. O dia terrível do Senhor não chegou, porque era depois do dilúvio. Depois do dilúvio, depois de Sodoma e Gomorra ser queimado, ainda não houve dia mais terrível. E a profecia está a dizer, haverá o dia terrível do Senhor. E ainda não chegou, espera chegar. E se a gente der em conta que não, talvez foi naqueles dias. Isso aqui é Malaquias. E o Malaquias é quase o último livro do Velho... Quase não, é o último livro do Velho Testamento. E sendo o último livro do Velho Testamento, vocês vão encontrar ainda a bater tecla. Elias virá. Significa que esta profecia estava a atravessar ao Novo Testamento. Ele não estava a parar, porque o velho, ele estava a fechar o velho. Mas ainda fechava o velho com promessa no futuro. Eis que Elias virá. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A primeira fase não é este Elias do futuro, que ele disse, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Precisa que entenda uma coisa que eu quero clarificar aqui. Precisa entender. O versículo 4 promete a vinda do Elias, que esse Elias há de vir antes do grande dia e terrível do Senhor. Mas no versículo 6, ele diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Significa que até o Malaquias, o profeta João Batista, que também foi Elias, e o irmão Branham,
para Malaquias ainda estava no futuro. Porque depois do Malaquias ter falado isso, então João Batista veio e ele pregou para os pais crerem no filho que havia de nascer. Mas também não foi o dia grande e terrível. O que houve? Não houve nada. E diz que o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A vinda deste Elias, que há de converter os corações dos filhos aos seus pais, é para que Deus não fira a terra com toda a raiva. Será que se vier esse Elias, ele vai ferir, não vai ferir a terra com raiva? Porque está a dizer assim, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, significa que depois da pregação deste Elias, então o dia foi se falar que seria terrível. Então, depois da pregação desse Elias, significa que o dia deixará de ser terrível? É assim como podemos entender? Não, precisa entender. Deus está dizendo aos filhos, ele quando fere a terra, e incluindo, ferindo com os filhos, ele fica muito nervoso, ele fica raivoso, porque ele não é para destruir os filhos. Mas aqui ele diz que quando ele converter os corações dos filhos de volta a seu pai, então, e ele não venha e fira a terra com maldição. Ele não vai ferir a terra com raiva, porque já tirou o filho. Os que estão não são filhos dele. Ele não tem nada a ver. E por isso ele está dizendo, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele vai ferir a terra com maldição exatamente no tempo em que o filho saiu. E aí Deus não deve nada. Aí Deus não deve nada. Agora, você olhando para isso, e nós queremos examinar as Escrituras, se ainda queremos nos profetas, se ainda há promessa da vinda dos profetas, Mateus capítulo 23, versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Quem falou isso? O Senhor Jesus. E o Evangelho de São Mateus. Vocês sabem que os 4 evangelhos foram escritos exatamente através de todo o discurso do Senhor Jesus? Os 4 evangelhos, aqueles escreviam, foram evangelhos que o Senhor Jesus estava com eles. É o livro de Mateus, é o livro de Marcos, é o livro de Lucas, é o livro de João. Eles estavam escrevendo exatamente o que o Senhor fazia e falava. E esse é o Senhor dizendo, portanto, eis que eu vos envio profetas. Que profetas? Sábios e escribas. Olha o que ele profetizou. A uns deles matareis e crucificareis. Quem é esse que poderia ser matado ou crucificado? Dizia ele mesmo. Alguns deles vão crucificar. Vão crucificar. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Essa foi a profecia. O Velho Testamento já tinha passado. Estávamos com o Novo. Mas mesmo com o Novo, havia promessa da vinda de profeta. Havia promessa da vinda de ungidos. Para eles poderem profetizar e pregar para os povos. E se não é verdade, vamos olhar. Mateus 17, 10 a 11. E os discípulos interrogaram, dizendo, por que dizes então, escriba, que é mister que Elias venha primeiro? Elias era profeta. E os discípulos disseram, você está sempre a falar. Está sempre falando que é necessário que Elias venha primeiro. É mister. Que Elias venha primeiro. Jesus respondeu, disse, em verdade, Elias virá primeiro. Olha, na altura em que este evangelho estava sendo pregado, o João Batista já tinha morrido. Elias já tinha morrido. Todos já eram defuntos. Jesus estava só naquela era como profeta.
Mas olha o que ele disse aqui para você perceber. Os discípulos interrogando, dizendo, por que dizes então, os escribas, que é mistério que Elias venha primeiro? No 11, Jesus respondendo disse, é verdade. Não disse estou mentindo, não. É verdade. O que estou falando é certo, que Elias virá primeiro. Olha a missão que tem esse Elias que há de vir primeiro. E restaurará todas as coisas. E o irmão Branham foi o Elias profetizado que viria para restaurar todas as coisas. Ele restaurou a doutrina, o que era precisado. Todas as coisas que dizia era doutrina. Restaurou todas as coisas. Ele colocou tudo em ordem. O que estamos pregando aqui é a restauração que o profeta foi dado. E no 12, mas digo-vos, olha como os dedos, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Esse versículo 12, ele está a falar de João Batista e da sua morte pessoal. Ele veio, não conheceram, fizeram tudo, porque João Batista também era Elias. Porque no livro de São Lucas, ele disse, virá em virtude do espírito de Elias, capítulo 1. Que o João Batista estará revestido, virá em virtude do espírito de Elias. E ele veio. Porque em João Batista o espírito de Elias somava a terceira vez. É isso, né? Chamava a terceira vez. Porque primeiro é Tesbita, que foi levado pela coluna de fogo. Segundo, foi Eliseu. O terceiro era João Batista. O quarto, irmão Branham. O quinto, ele vê, fim do ministério. Número da graça, quinto ministério, fim. É o único espírito que trabalhou para os gentios e ao mesmo tempo trabalhou para o judeu. E agora você vai encontrar ele a dizer isso. Vos digo que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que disseram. E assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Agora, se o terceiro Elias não foi conhecido, você já acha que o quarto Elias será conhecido? Não será conhecido. São poucos que conhecerão. Porque o primeiro Elias foi só conhecido com esse grupo que foram preparados e receberam Jesus. Mas os outros chamaram de demônio, é falso, ele não é verdadeiro. Até mandava perguntar, você é profeta mesmo? Você é quem? Ele dizia, não, sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, só. Então, os que podiam entender, veja. Então, entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Quando ele disse, Elias já veio. Fizeram tudo o que desejaram. Não negaram, não lhe entregaram, não cortaram cabeça, cortaram pescoço. Fizeram tudo o que precisaram fazer. Disse, entenderam que era João Batista. Mas esse que estava a dizer que assim farão eles também padecer o Filho do Homem, não entenderam. Porque aqui está dizendo, só entenderam que era João Batista. E esse Filho do Homem, que ele disse que irá padecer, nem ouviram quem era. Era ele mesmo. Assim também serei feito como fizeram com João Batista. Como João Batista não lhe compreenderam, não lhe entenderam, não lhe conheceram, assim também nem Jesus o conheceram, nem o compreenderam. Eles farão assim da mesma maneira. Agora, vamos olhando. São Lucas capítulo 11, versículo 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei. E eles matarão uns e perseguirão a outros. Mostrando ainda mais que o profeta era necessário. E é necessário que venha porque é escritura. E é Atos 3, 21, o qual convém que o seu o contenha. O seu o guarde. É necessário que o seu o guardem até que aos tempos da restauração de tudo. Olha, a profecia é que o Senhor Jesus deve ser guardado. Por que está atrasado? Ele está à espera de tudo quando fosse restaurado. Porque é aqui onde diz,
o qual convém que o seu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Falou sempre com o profeta desde o princípio. Ele falou com Davi, não falou? Falou com Davi. Ele falou com muitos profetas que ele será guardado até o tempo da restauração de todas as coisas. Agora vamos olhando, o irmão Branham sustentando um pouco acerca de profetas. Ele diz assim, na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, parágrafo 257, então, tu disseste a alguém para responder o que pequeno fogo, o qual era Micaias. Micaia foi considerado pequeno fogo na era que Deus levantou para profetizar. O verdadeiro profeta de Deus. Ainda que ele talvez tenha surgido ali vestido em trapos. Olha, o profeta de Deus como vem. Disse, ele pode surgir em cena vestidos de trapo. Ainda que ele talvez tenha surgido ali desprezado. E todos eles olhando para ele como se um bando de lobos estivesse olhando por cordeiro. Ou para um cordeiro. Porém ele disse a verdade. Ainda que tivessem que cuspir na face dele. Ainda que ele tivesse que ser lançado na prisão. E ser alimentado com pão e água do sofrimento. Todavia as palavras que ele disse aconteceram. Pois tudo estava com ele. Profeta de Deus, sempre que falar, as coisas têm que acontecer. Ele não é homem de muita honra. Igreja, uma coisa certa é, filhos de Deus não são gente de ser honrado na terra. Vocês não são povo de muita honra na terra. Não pense que o mundo tem que vos ver bem, onde vão se sentir que são cristãos. Não. Na hora que são vistos mal, creia que é aí onde você é cristão. Foi na hora que você é visto como demônio. É aí onde você é visto no seu como cristão. Então eu vou preferir ser malandro para ser cristão. Não é isso. O mundo tem que odiar o seu espírito. Porque o seu espírito não vai se casar com nada do mundo. E o mundo vai te compreender como estranho. Então é isso que estava a dizer e não interessa. Vocês sabem que com essa roupa tão simples que vocês usam, o mundo vos despreza. A maneira tão simples que as vossas caras apresentam, o mundo não pode vos ver nada. Mas porém, desde que a palavra de Deus está com vocês, descanse. Não fiquem preocupados com isso. E ele fala na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, se Satanás e seus demônios são ungidos, esses espíritos anjos também são ungidos para trazer a você a palavra e fazer com que você creia nela. Se Deus unge os seus profetas para trazer a palavra para vocês, para nós, a Bíblia está dizendo também Satanás unge os outros demônios que são mensageiros deles para te trazer algumas palavras no sentido que te convença para você crer. É aí já onde vem o Satanás ungido. O que tem nada a ver em roupa com Deus? O que tem nada a ver em cabelo com Deus? Deus vai te condenar por causa de cabelo? Deus vai te condenar porque você cortou o cabelo, escreveu aqui Nike? Vocês têm que ver. O que tem nada a ver em roupa com salvação? O profeta disse, o Satanás terá que trazer algumas palavras para fazer com que você creia nela. Agora, pode você imaginar a um verdadeiro profeta de Deus negando a palavra? Vocês vão dizer que esses homens são verdadeiros? Homens de Deus ungidos negando a palavra quando é mostrada? E hoje negam. Você não pode dizer na denominação a mulher não pode pregar. Já estragou. Você não pode dizer as mulheres não podem usar calça. Já estragou. Eles têm que crer nisso. Mas o verdadeiro profeta, ele não nega a palavra. Não, Senhor. O que sucedeu com as organizações do seu dia? Se levantaram para declarar, este homem está errado. Mas o profeta se parou só e disse, isto é correto.
Olha, disse os homens desse dia, as organizações, as igrejas de hoje, eles levantam para protestar. Vocês estão errados. Mas o profeta disse, não se interessa. O verdadeiro profeta, mesmo que diga que vocês estão errados, ele sozinho dirá, mas isso está certo. Sozinho, lá no serviço, na escola, onde está. Às vezes, quando testemunha essa palavra, eles levantam e dizem, até rir na sua cara, você está errado, não é assim não. Você está a ouvir mal a Bíblia. Você diga, mas eu creio que isso está certo. Eu creio que isso está certo, não está errado. Não está errado. E ele pregou uma mensagem, disse a maneira de um verdadeiro profeta. Qual é a maneira? Como se mostra um verdadeiro profeta? Parágrafo 54. Ele não se importava de como ele se parecia. Verdadeiro profeta não se interessa de como ele se apresenta. Quando ele se vestia na moda. Profeta verdadeiro não tem nada a ver com as modas. Se seu cabelo estava penteado, não tinha nada de... Sabe, irmão, pentear é ter cheio de tempo. Isso é tempo tudo que nós temos. Pentear, ir para aí, engomar, casaco, não estamos ler. Quando chegar o tempo de aperto, nem casaco não vai engomar, nem lavar, tempo não vai ter, nem pentear, tempo não vai ter. Só você está dedicado para pregar esta verdade. Seu cabelo, se estava penteado corretamente, ou se alguém olhava para ele ou não, ele não tem nada. Não tem nada. Vocês sabem, eu gosto dessa igreja. Vocês veem a vossa maneira, e depois de assistir o culto, cada pessoa vai à maneira dele. Vocês sabem, se fossem as igrejas mundanas, estariam a se falar aqui, veja a roupa que usou. Como usou também assim. Saia grande, pessoa pequenina, não sei, seria gozo. Seria gozo. Mas aqui o profeta veio a dizer, ele nem tinha nada a ver de como ele vestia. Verdadeiro cristão não tem nada a ver se aquele vestiu assim, não sei igual. Não tem nada a ver, nem está preocupado com isso. Se seu cabelo está penteado, não está penteado. Mas veja, se a palavra do Senhor, e aquele era todo o seu objetivo. O objetivo de um cristão é simplesmente ouvir a palavra do Senhor. Trazer aquela palavra do Senhor. Quem era esse sujeito? Sim, ele era Amós, o profeta. Ele pegou as escrituras de Amós para pregar a maneira de um verdadeiro profeta. Austero, individual, porém ele sabia onde ele estava parado. Quando ele repreendia as pessoas lá, daquela cidade, disse, ele sabia onde estava parado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era um verdadeiro profeta da palavra. 55. A palavra pela qual ele veio para esta cidade. Por que a palavra foi enviada para aquela cidade? Foi, quero ouvir a razão, foi por causa da palavra ter vindo a ele. A palavra veio a ele. Deus disse, vai criticar aquela cidade. E que cidade, gente? Qual é a cidade que Amós foi? Samarias. E vocês vão encontrar que isso aqui não se diferencia com o que foi dito Jona. Vai clamar contra Nínive. E ele foi levantado, vai clamar contra Samaria. O profeta disse, ele não se interessou como estava vestido. Ele foi. Por que foi? Disse, porque a palavra tinha vindo a ordem para ele ir. E quando a palavra do Senhor vem a um verdadeiro servo, palavra de Deus, quando chegar em um verdadeiro servo, ele deve ir. Amém? Ele deve ir. E não obstante, olha, não obstante, não se interessar as circunstâncias, ou não obstante as dificuldades, não pode pensar de dificuldades, problemas que vais passar lá. Porque Jona pensou por problemas, mas quando foi lá, encontrou problemas? Escute, eu quero que você perceba. O problema estava lá em em Ninivas. E o problema estava em Samarias. Então, o que adianta um servo de Deus? Ele mesmo ter medo. Ih, não, senão eu vou morrer lá. Não, senão aquelas pessoas vão me fazer mal. Vai. O resto deixa o cuidado de Deus.
Então, disse, ele não tinha nada a ver com circunstâncias que iria enfrentar, dificuldade que ele iria passar. Antes de ir para a missão, já está pensando, lá vou comer o quê? Pelo menos se houvesse um pastor que me pega. Os portugueses da denominação, o que ele quer? Nós queremos também pegar com esse pastor. Pegar o quê? Pegar o quê? Queremos se juntar com esse pastor. Querem ser financiado para ir pregar. E o que querem hoje? Mas esses não tinham quem podia lhe financiar. Não se interessava que tipo de circunstâncias poderia passar. Mas se ele recebeu a voz para ir, ele tinha que ir. Independentemente das circunstâncias, das dificuldades que você irá passar, ele deve ir de qualquer forma. É parágrafo 55. Deve ir de qualquer forma. Se ele estiver preparado, se ele sentir assim, se ele quiser, se tudo mais, ele deve ir de qualquer forma. De qualquer forma, ele tem que ir. Isto é Deus falando. Ele deve conduzir esta mensagem, porque ele jamais vai por insensatez. Ele jamais vai por dinheiro. Está vendo isso? Ele não vai por dinheiro. Ele não vai por dinheiro. Objetivo, dinheiro. Não. Ele vai por amor de pregar a sua palavra. O resto já vai te perseguir, gente. O resto vai te seguir já atrás. É o que ele faz de Deus. Primeiro vai. Eu sempre falo assim, olha, se o Moisés tivesse reclamado enquanto está no Egito, Senhor Mar Vermelho, como vamos fazer? Deus diria, chegou no mar e eu não fazer nada? Precisa a gente ver isso. Não podemos reclamar por dificuldades antes de enfrentar dificuldades. Não podemos pensar isso. Primeiro, vamos enfrentar o problema e reclamarmos enquanto estamos dentro do problema. O Senhor me mandou aqui e eu estou a enfrentar esse problema, dá-me saída. É assim como se faz. Você não pode reclamar, está de longe, agora Mar Vermelho como? Como vamos atravessar lá o Mar Vermelho? E Senhor, se os egípcios nos perseguirem, como vamos nos defender? Cheio de desculpas. Deus não precisa homem de desculpa. Não precisa isso. Ele precisa homens corajosos. E se eles dissessem assim, Josué, quando ele disse, Josué, vai para Jericó. Vão vigiar Jericó, ver como está. Jericó disse assim, aqueles muros todos que nós conhecemos, não vamos aí. E Deus, não foi Jericó que destruiu. Aliás, não foi Josué que destruiu Jericó. Foi Deus. E só Deus disse, vai para examinar. Quando estava a examinar assim, os soldados de Jericó começaram a desprezar. Veja esses gajos. Esses gajos são abusados. Deixa aproximar perto. Deixa aproximar perto. O Deus é maravilhoso. Não se preocupe com o problema quando chega, descansa. Você diz, eu estou aqui. Estou aqui. E o problema me apanhou aqui. E eu não tenho saída aqui. Senhor, procura saída para mim. É assim como se faz o cristianismo. Nós estamos preparados para as dificuldades vir. E enfrentar essas dificuldades e passarmos. Sem murmurar. E é o que está a dizer, o cristão não se preocupa com circunstâncias que vai passar. O cristão não se preocupa com dificuldades que vai se enfrentar. Preocupa-se com o que você deve manter com a palavra. Fique com a palavra. É isso que está falando. Isso é Deus falando e Ele deve conduzir esta mensagem. Esta é a razão, com dificuldade, sem dificuldade, com amigo, sem amigo, eu vou conduzir esta mensagem. Conduzir esta mensagem, porque ele jamais vai por insensatez, ele jamais vai por dinheiro, ele jamais vai por popularidade, como pessoas querem hoje ser muito populares. Fulano, ele somente vai no nome do Senhor, por uma causa. Ele tem uma missão, e ele é enviado do Senhor. E ele é a palavra de Deus, porque ele está conduzindo a palavra do Senhor.
Aquele é um verdadeiro profeta do Senhor. Meu texto é a maneira de um verdadeiro profeta de Deus. Então, 59. Então, ele não precisava de um rei para a prosperidade. O que ele precisava era de um profeta. Porque a palavra do Senhor, ou a interpretação da palavra do Senhor, vê a um verdadeiro profeta. Às vezes você pode ver qual é o seu caminho então. É um caminho muito áspero. Caminho de um profeta é um caminho áspero, quando todos os sacerdotes, todos os pregadores, todos os adivinhadores, o próprio governo contra ele. Olha, um verdadeiro profeta de Deus. Eu estou aprendendo muito nesse estudo, sabe? O que eu estava a pensar era de querer ter muitos amigos, pastores, pregadores, mas estou vendo que eu ficava muito decepcionado. Mas desde agora que estou parando com isso, já não tenho decepção. Já estou sabendo tomar a minha direção agora. Está aqui, às vezes você pode ver qual é o seu caminho então. É um caminho. Vamos experimentar. Tome o seu caminho sozinho. Toma seu caminho sozinho ou sozinha. Você há de ver e todo mundo vai ficar contra você. São vizinhos contra você. São amigos contra você. Às vezes a família do marido ou da esposa contra você. Você toma a sua decisão. Você há de ver. E nós os pregadores dizem, o caminho é áspero. Quando todos os sacerdotes e todos os pregadores e todos os adivinhadores e o próprio governo contra ele. Contudo, ainda a palavra do Senhor veio ao profeta. Mesmo com isso, a palavra do Senhor veio ao profeta. A ele somente, ele tinha a palavra correta. Embora ele tivesse a mesma Bíblia que eles tinham, mas a palavra era para ele. Deus estava vindicando que ele tinha a palavra. 72. Se o Espírito de Deus tocar um real profeta de Deus, ele clamará com a palavra. O verdadeiro profeta de Deus, ele clama com a palavra. Eu não quero ser crítico, mas quem pode calar? Quem pode se colocar e olhar para tal coisa e professar ser um servo de Cristo e não proclamá-lo? O profeta disse, como eu vou calar? Ver que as coisas estão erradas. As pessoas estão agindo errado. E eu calar e depois dizer eu sou pastor. Eu sou servo de Deus? Não me importa o que a denominação diria. Ou o que alguma igreja dissesse. Esta é a razão pela qual eu não pertenço a elas. O profeta disse, não pertenço a nenhuma denominação. Como eu vou ser denominação? Se você for um mensageiro, você tem alguma coisa a dizer. E se você disser qualquer coisa contrária a esta palavra, você não é mensageiro de Deus. Falar uma coisa contrária à palavra, disse você não é mensageiro de Deus. Aí já concluímos. Você é um mensageiro do pacto de alguma denominação ou alguma teoria. Mas um mensageiro de Deus tem a palavra de Deus. E nosso amigo, esta manhã, enquanto olhamos nele, ele tinha a palavra de Deus. Amós, porque ele era um verdadeiro profeta de Deus. Então, essa é a maneira que nós devemos examinar um verdadeiro profeta de Deus. Ele traz a palavra de Deus. Na mensagem, necessário vos é nascer de novo. Parágrafo 165. É onde aquela igreja romana tem tantos dogmas, espíritos maus, estranhos, contrariamente à palavra. Eles querem negar a palavra para levar seus dogmas e se afastarem da Bíblia. Hoje as pessoas querem se afastar da Bíblia por as suas teologias. Fiquem com a palavra. A ver, o verdadeiro profeta o que diz? Fiquem com a palavra. Esta é a corda da vida hoje. Haverá espíritos a levantar após um tempo que enganará tudo aproximadamente. A Bíblia diz que sim, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens reprobos de mente quanto à verdade,
realizando milagres e todos os tipos de sinais. Porém, fique com a verdade. A palavra de Deus vem ao profeta e eles trazem adiante. E nós cremos nos profetas. Vamos para a fecha. E nós cremos nos profetas. Pergunta e respostas número 1. 297, Senhor Jesus, que venha o grande pastor e nos leve fora disto, Senhor. De quem? Desse problema denominacional. Estamos esperando por ele. Estamos buscando essa hora. Quando vemos ao mundo tão corrompido, tudo o disseste que seriam nesta forma. Teus grandes profetas profetizaram que estas horas estariam aqui. Cremos nos profetas, Senhor, cremos. Nós cremos nos profetas, Senhor, e cremos. E 298, e agora rogamos, Deus, que Tu nos dê profetas. Rogamos que ainda nos dá profetas. Para interpretarem-nos esta palavra. Para que possamos saber se estamos bem ou mal. Vemos se levantaram falsos profetas e estão nos desertos, Salt Lake City, em todas as partes da nação, todas as classes de desertos e todas as classes de lugares secretos, todas as classes de países divinos, de pais divinos, e assim sucessivamente em todo lugar. Já se levantaram, alguns estão nos desertos, outros nas montanhas. Nas denominações estão cheios desses falsos profetas, a dizer que também são profetas. Mas mesmo assim o profeta rogou, disse, Senhor, dá-nos mais profetas para nos interpretar essa palavra. E essa mensagem ao nascer do sol, o poder vivificador, parágrafo 181, notem, Messias é a palavra plural. Messias significa o ser ungido. E assim também é a sua noiva. Como Jesus foi chamado Messias, ungido pelo Espírito de Deus, para trazer a palavra, aqui o profeta disse, a sua noiva também será Messias. Será ungida. E ele diz assim, os pequenos Messias. Nós somos pequenos Messias. Somos pequenos Messias, os seres ungidos de Deus. Creia nisso. Essa é a nossa fé. Nós cremos nos profetas. Para nós, ainda não cessaram os profetas. Porque depois do nosso irmão Branham, ainda tem mais 2. Eu creio que esses serão o fim. Não serão últimos, não? Não haverá mais. Depois daqueles, os 2, Elias e Moisés, que vão pregar para 144 mil, só ficaram 2, e os 2 hão de vir na mesma era, mesmo tempo, para pregar para o mesmo povo. O tempo deles, todos, é o mesmo, 3 anos e meio. Não haverá acréscimo, não. Último tempo, muitos profetas, mas o tempo muito curto. E nós somos os penúltimos. Profeta que nós temos, esse é o penúltimo. Não haverá mais nos gentios. Ele vai fechar com Israel. Meus irmãos, nós temos que conhecer nossa fé. Nós temos que parar com a nossa doutrina. E por outra vez, nós também, quando oramos, nós fechamos os olhos. Por quê? Salmos 40, versículo 2. Porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Isso é mostrar que não sou digno de olhar. Não sou digno de olhar o Senhor. Quando eu olho por mim mesmo, sou indigno. Por isso nos inclinamos, fechamos as vistas. E o profeta, e você vai encontrar que o profeta, a nós mesmos temos dito, levante, vamos ler as escrituras, certinho? Por quê? Nós não fazemos isso como uma forma de tentar colocar uma mente nas pessoas erradas. Neemias capítulo 8, versículo 5.
E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. Na leitura da Bíblia, desde o Velho Testamento, quando a Bíblia era aberta para ser lida, a congregação devia estar de pé. A congregação devia se levantar. É esse respeito que temos nós. Porque o que está no Antigo Testamento, da qual ele não foi aniquilado, ainda continua a ser a mesma coisa para nós. Sim, Senhor. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Mas mesmo cremos nessas coisas. Esse é o nosso dever. E a nossa igreja também é composta por cantores. Será a escritura? Nossa fé leva a cantores. Não é qualquer pessoa que precisou ver aqui no púlpito. Vamos. Não. Nós temos uma ordem. E a nossa ordem está. Primeiro, livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 16. E disse Davi aos chefes dos levitas, que constituísse dos seus irmãos cantores, para que, com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas, símbolos, se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. O povo deve louvar a Deus com alegria. Quando o cantor canta, levante a sua voz, liberte a sua voz, cante. E essa foi a instituição desde o Velho Testamento. E o segundo livro de Crônica 20, fala também no seu versículo 21 a 22. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e as das montanhas de Seir, e que vieram contra Judá e foram desabaratados. Está a ver com hinos? Depois deles cantarem, o povo levantado, louvando a Deus, Deus desceu, ungiu o povo, e todos os inimigos Deus acabou destruindo. Seja, não brinque com louvores, não. Louvor é uma grande arma. Louvor é uma grande arma. Não pense que louvor é uma coisa para brincar com ele. Tenta você ver, se está muito aflita. Você canta um hino da igreja, suavemente. Você há de sentir, não está a orar, mas só cantar o hino, você vai sentir a presença de Deus e aí passa a situação. Canta. Eu não estou te falar isso para brincadeira, não. Isso às vezes te concentra e te tira de toda a mágoa. Você começa a ver, eu sou peregrina mesmo. Eu sou passageira mesmo, ausente. E você, depois de louvar, há de ouvir no seu coração, deixa para Deus, Deus sabe melhor. Você logo fica descansada, fica descansado. Você não pensa que nós, os pastores, somos muito fortes, não. Às vezes ficamos debilitados. Mas quando chegamos a este ponto de orar, nós deixamos para Deus e Deus resolve o caso. Sempre Deus resolve o problema. E olha, esses não lutaram, não. Só por cantar o louvor. A igreja, o povo respondia. Deus desceu para abrir o caminho para os seus filhos. E afastou todos os inimigos. Ainda no segundo livro de Crônicas, 35, 15 a 16. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi. Os cantores têm que permanecer no seu posto de dever, segundo os mandados de quem? De Davi. E de Asaf, e de Emã, e de Geduto, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Os porteiros, quando o cantor está cantando, os porteiros devem posicionar em cada porta. Nós falaremos disso. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério.
Os porteiros, tanto os cantores, não devem se desviar do seu ministério. Por enquanto, seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Isso significa, quando o cantor está louvando com a igreja, aquele que tem um serviço sacerdotal devia estar a preparar o quê? O necessário para o povo, que é o quê? Que é a palavra. Assim, se estabeleceu todo o servo de Deus naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E Neemias capítulo 11, versículo 23, porque havia um mandado do rei acerca dele e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. Os cantores tinham regra, não eram todos que podiam cantar no mesmo dia. Havia dia que vai cantar esse, outro também vai cantar aí. E assim como acontecia. Vamos olhando esse Neemias 12 também. 44 até 47. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras. Temos também homens das câmaras. Se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, da oferta alçada, das primícias, dos dízimos, para juntar nelas, dos campos, das cidades, as partes da lei para os sacerdotes, as partes da lei para sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali e observavam os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também os cantores, porteiros, conforme ao mandado de Davi e do seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores. Por isso nós dizemos, o cantor é aqui, ele vê por grupo, ele tem que olhar. Ele é o chefe dos cânticos. Não é qualquer um aí, deixa lá, eu vou cantar também. Nem ensaiou, nem ouviu. Chega aqui, louva o Satanás. Nós, como vamos fazer? Havia isso. Havia essas coisas. Chefe dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graça a Deus. Os hinos têm que ser de louvor. Louvor de quê? De dar graças a Deus. Vocês sabem, quando chega na denominação, às vezes cantam o hino que ficam mais outra vez contra eles. Louvar o Satanás na igreja. Louvam ao diabo na igreja. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. E santificava as porções aos levitas. E os levitas os santificavam ao filho de Arão. Olhando para Salmo 68, 25 a 26, os cantores iam adiante, antes da mensagem vir. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás. Amém? Estão ouvindo? Cantor à frente, os tocadores atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Aí, nossas irmãs, são moços que tocam isso. Eu estou falando isso para ficar a saber, não há nada que está fora da ordem. Ficam isso, aprendam a tocar. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Celebrem, louvem a Deus. Jovens, vocês são jovens. O grupo está escasso aqui. Mas temos jovens sentadas nos bancos, não querem louvar a Deus, não querem cantar a Deus. Canta uma vez, terceiro dia está sentado no banco. Canta meia hora, a outra hora já está sentado no banco há muito tempo. O que está a acontecer? Banco não resolve o problema.
O que resolve o problema é o gabinete. Hã? O que resolve o problema é o gabinete. Não é banco, não. Como hoje fiz mal, já não vou lá no banco, não. Vou sentar lá. Não é assim como acontece, meus irmãos. Vocês são importantes. Deus fica satisfeito ouvindo vocês louvando a Deus, cantando a Deus. Agora, Salmo 87, 7, versículo 7, isso. Assim os cantores, como os tocadores de instrumentos, estarão lá. Todas as minhas fontes estarão em ti. Olha, Deus precisa usar vocês como fonte de louvores, como fontes para tocar instrumentos. Irmãos, terão mais ainda trabalho lá. Lá tem espaço suficiente lá. Seja onde vierem, onde aceitarem que um dia, na verdade, nós estávamos a fazer trabalho. Vem? E o profeta já fala na mensagem à ordem da igreja, parágrafo 66. Haverá certa quantidade de tempo para hinos. Ou 2. Cantor tem ordem aqui. Não é cantar e ir, primeira, segunda, terceira, quarta canção, está a ir. Como acontece em outras igrejas. Não! E o profeta diz, os que vão cantar, não demasiadamente por muito tempo, cansará as pessoas ao retê-las por tempo prolongado. As pessoas cansam. Vamos cantar 10 canções aqui. Podemos experimentar um dia, cantarmos 10 canções. Das 9h30 a cantar. Eu canto. Ora está comigo, talvez 10 minutos. Outro entra, quer cantar 15 minutos, está animado muito o canção dele. Outro quer entrar e cantar 8 minutos. Cada pessoa vir falar aqui testemunha 10 minutos. E depois para você pregar 1 hora do tempo, quem vai te ouvir mais? O profeta deu ordem para não cansar o povo. Não canse o povo por muito tempo prolongado. Vem? Toque a campainha, também um hino. E o que vão fazer? Logo, envie as classes a seus lugares imediatamente, quando chegar essa hora. Isso é o seguinte, em outros lugares, os católicos têm aquele sino. Quando a hora chega da meditação, significa cada cantor e tocador de instrumento posicione em seu lugar. Amém? Enquanto está a rodar o hino, cada pessoa é para vir ficar em seu lugar. Digamos que vai ser às 10 ou 10h15, 10h30 ou o que for. Toque a campainha e cada mestre expressa suas classes. Entre na audiência aqui e leia o relatório da escola dominical. Então, dispensa a todos e os que querem ficar para o próximo serviço de pregação, que sejam os seguintes. Vem? Às vezes nós terminamos o culto, ficamos com alguns, mas os que querem ir podem, os que querem ficar para o culto a seguir, não tem problema. Vem? Então, está em ordem. Perguntas. Pergunta à audiência. Somos responsáveis por esta igreja, não pelas outras. Essa é a nossa doutrina, amém? Nós não somos responsáveis por outras igrejas, o que fazem. Nós somos responsáveis pela nossa. Quando um pastor quer mandar outra igreja, cria problema. Experimenta só, não se interessa se é o pai, se é a mãe, atravessa para ir mandar o outro lar, já é problema. Começa o problema. Ou faz problema com a nora se é sogra. Quer mandar lar do seu filho, porque é meu filho aqui, é seu filho, aquele lar não é seu não. Começa o problema. Não estou a brincar. Isso é a mesma coisa com a igreja. Um pastor tem que saber o seu lugar é este. E é este. Não pode mandar outra igreja, não. Está aqui o profeta no parágrafo 183, a mensagem à ordem da igreja. Somos responsáveis por esta igreja, não pelas outras. Esta é a nossa responsabilidade para com Deus. Esses ministérios
são vossas responsabilidades para com Deus. Cada ministério de um profeta, de um pastor, de um evangelista, somos responsáveis diante de Deus. Vem? A razão pela qual estou aqui nesta noite dizendo-lhes isto é porque é minha responsabilidade para com Deus. E a tua responsabilidade é obedecê-las. É minha responsabilidade falar, mas também é sua responsabilidade o quê? Obedecer. Agora, quando alguém põe alguém para dirigir a oração, e quando o fazem, está bem. Que dirija a oração e depois se assente. E 185. Se tem um hino especial, agora, não direi que não estou de acordo. E se alguém quer cantar um hino especial, anuncie a igreja. Tem que falar, eu quero cantar. Para ser dado o tempo. Não é levantar, quero cantar, não. Diga-lhe aqui, antes que comece o serviço, que se dirijam ao dirigente de hinos. Estão ouvindo? É parágrafo 185. Quer cantar? Vai se dirigir ao dirigente de quem? De hinos. Eu odeio aqui. Vocês têm vossa brincadeira aqui. Você não brinca com esse púlpito. Escreveu o papel e logo deixou porque está próximo. Não faz isso. Não façam isso, não. Mostra que vocês foram desobedientes. Não deram o líder do cântico. Aqui não é para qualquer vir aqui, não. Esse púlpito tem ordem. Eu só olho, mas agora é o tempo para eu falar. E tenho que falar exatamente como está escrito. Está aqui. Está aqui. E se tem hino especial, agora não direi que não estou de acordo. E se alguém quer cantar um hino especial, anuncie à igreja. Digam-lhe que antes que comece o serviço, que se dirija ao dirigente de hino para qualquer especial, ou qualquer coisa que deseja cantar. Diga, bom, sinto, irmão, gostaria de fazê-lo, mas para esta noite tenho o meu especial. Talvez, se puder estar aqui em outra noite, te incluirei no programa. Imaginemos que o programa daquele cantor está preenchido. O tempo está esgotado. Ele vai dizer, foi com muito prazer, irmão, poderia te atender, mas o programa está preenchido. Mas como teremos culto à noite, você vai cantar à noite. Não é para estar indignado. Vem, tudo tenho escrito no meu programa. Que o irmão Copes ou alguém dirija os hinos e tenha dirigente de hinos. Não importa quem seja. E não lhe deixe comportar como se fosse o pregador. Há outros cantores, quando chega e quer abrir versículos. Nós costumamos encontrar muito nos encontros. Cantor chega aqui e já quer pregar. Não é para pregar. Isso é ordem de igreja, não é para pregar, não é para abrir a Bíblia aqui, não. Não é para pregar aqui. Vê? Que se ponha ali e dirija os hinos. Esse é o seu trabalho. É 186. Seu trabalho é dirigir hinos. Não é vir aqui para abrir a Bíblia, não. Mas tenho 2 hinos congregacionais. Veja, 188. Mas tendo 2 hinos congregacionais, a oração se vai recolher a oferta. Em oração se vai recolher a oferta e que cada homem esteja no posto do seu dever. Está muito bem. E enquanto cantamos o último hino agora, se os cooperadores querem, venham à frente para a oferta da noite. Vem? E aqui se põe os auxiliares enquanto se acaba de cantar o hino, diga, bem, vamos ter a oração agora. Então, ofereça a oração. Queremos nos lembrar de fulano, de tal fulano, isso é anúncios. Fulano, e leia do papel dessa forma. Vocês sabem muito bem. E todos se ponham de pé. Nos dirigirás em oração, irmão. Então, tudo termina. Terminou, né? Então, enquanto, 189, enquanto eles cantam este segundo hino, ou o que for que estejam cantando, recolhe a oferta. Tá certo? Está se cantando o último hino, recolhe-se a oferta. Depois e logo continuaria com o segundo hino.
E assim por diante. Se recolhe no primeiro hino, depende. Mas muito mais seria esse o segundo terminado. E que o último seja para chamar o pastor. Veja só. É para chamar o pastor. E o pastor se põe em marcha. Vem? Tudo está em ordem. E todo mundo calado. Não se diria nada mais. Cada diácono em seu posto de dever. Sai o pastor e observa a sua audiência. Sai o pastor e vê o seu povo como está. Muito bem. Então, tenha um hino congregacional e logo talvez um segundo hino congregacional. E se pode, de antemão, fale a alguém para que dirija a oração. O pastor não deve estar aí. Isso é no 179. Naquela altura que está se cantar esse hino, não é o pastor para estar aí, muitas das vezes. Se ele já preparou a mensagem dele, pode ficar. Pode ficar aí sentado, somente que ele pode sair daí vir aqui, não é problema. Mas ele deve ser um homem já preparado. Não deve estar aí. O dirigente de hino deve fazer isso. Creio que é o irmão Copes. Ele saberá o que fazer. Que ele tenha alguém ou que ele mesmo dirija a oração. Tenha a congregação. Tenha a congregação EP para orar. Vem, levante-se e que alguém dirija a oração. Agora, se você isso não está certinho. Amados, nós vamos parar aqui. Espero que vocês estejam a acompanhar exatamente certo do que é preciso nesta ordem. Está ficando duro, né? Não está ficando duro. Está ficando melhor para nós. Está ficando bem melhor para nós. Certo, igreja? Está ficando bem melhor para nós. Que Deus continue vos abençoando. E este aqui, exatamente nós estávamos a mostrar nossa crença. Precisamos de cantor. Os cantores colocam em ordem. Todos os que querem cantar, fale com o cantor. Eu tenho hino. Os vossos bilhetes é contactar com ele. Nunca vocês experimentem aí ter seu papel, tem diácono, está a trazer diretamente aqui. Não façam isso, não. Não façam isso, não. Tá certo? Ele que vai anunciar. Mesmo se tem hino para o pregador, dá a ele. Aquele que vai anunciar há de deixar, há de dizer, depois da leitura da palavra, o irmão fulano canta. Deixa aí. Aquele que há de pregar, há de ver. Tem um cantor, tem um grupo que quer cantar. É assim como deve funcionar. Amém? Deus vos abençoe. Se o Senhor permitir, a próxima vamos falar dever dos porteiros, dos diáconos. Estamos indo terminando. Vamos terminar com dever dos administradores, para vocês saberem quem, as ofertas que vocês tiram, quem é responsável. Que alguns confundem pensar que o pastor é responsável disso tudo. Não, eu tenho minha parte, grande responsável isso aqui. É minha parte só. E Deus continua vos abençoando. É nossa fé. Quando alguns dizem os profetas terminaram, para nós ainda tem. Nós sabemos que ainda temos. E essa é a quarta parte da conduta, doutrina e ordem. E Deus vos abençoe. Peço, irmão, para vir dispensar a igreja por uma oração. Já é tarde. Amém? Vem, ora e dispensa a igreja. Vamos orar. Querido Jesus, bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pelas suas bênçãos derramadas a favor das nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai amado, pelo privilégio e pelo tudo que o Senhor tem nos dado aqui na terra, Senhor Jesus. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor que conhece a aflição e o problema dos seus filhos.
Todos os problemas, o Senhor os conhece de antemão. Todas as dificuldades, o Senhor os conhece de antemão. Tudo, Pai amado, está em Sua presença, Senhor Jesus Cristo. Oh, bondoso Deus, Criador dos céus e da terra. Como filhos, Senhor Jesus, nós andamos cegamente, Senhor. Mas o Senhor é a nossa luz e a nossa lâmpada, Pai eterno. A Tua palavra é a nossa guia, Senhor Jesus. O único Deus que nos criou, o único Deus que nos protege, o único Deus que nos guarda de todos os problemas. Oh, Pai amado celestial, nós queremos entregar esse povo em Tua presença, Pai amado, sabendo que amanhã é domingo, nosso Deus. Guarde-lhes, Pai, proteja-lhes, Pai, de todos os problemas, de todas as doenças, de todos os tipos de acidente, Pai amado, guardando-lhes como seus filhos amados, Senhor Jesus, porque nós somos filhos, Senhor. Somos filhos não hoje, Pai amado. Fomos filhos antes da fundação do mundo, Pai eterno. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes que chegássemos aqui, o Senhor já tinha nos visto, Pai amado. Nós damos graças a Deus por este privilégio. Somos povo privilegiado, Senhor Jesus. Povo escolhido, Pai. Povo direcionado para o céu. Oh, bondoso Deus, quão grande é este Tu, Senhor Jesus. Quão grande é esta maravilha, Pai eterno, com homens melhores pessoas, que vivem melhores, Pai. Mas o Senhor escolheu isto para nós, amado Deus. O Senhor nos escolheu para este propósito, Pai amado. Nós queremos Te agradecer em humildade, queremos Te agradecer em tudo, Senhor Jesus. Oh, bondoso Pai celestial, se haver o amanhã, Senhor Jesus, nós Te pedimos, Pai eterno, que o Senhor possa nos trazer a este aprisco, Senhor, para vir ouvir a Tua palavra, Senhor. É que nos importa nesta terra, Senhor Jesus Cristo. Se haver dificuldade e problemas para nos impedir, nós pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todo espírito perverso, todo espírito malfeitor, Pai, que seja ausentado pelo Espírito Santo. Saia, Satanás, no meio de nós. Nós queremos uma liberdade total, Senhor. Uma separação total, Senhor Jesus. Oh, bondoso Pai celestial, que toda incredulidade, toda imundícia e sujeira, Pai, caia por fora, Senhor Jesus. Que nós possamos permanecer na Sua palavra, Pai, com um santo, Senhor Jesus, como filhos santificados, Pai. Não como santo, mas santificado pelo Senhor. Oh, graça Te damos, Senhor Jesus Cristo. O Senhor é Deus bondoso, Criador dos céus e da terra. Pai, o Senhor merece louvor e glória, Pai. Merece respeito e tudo o Senhor merece. Tudo isto é para Te glorificar e Te dar graça, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar tudo nas Suas santas e sagradas mãos. Amém. Bom, amados irmãos, diga comigo, graças a Deus. Amém. Fala comigo, Deus abençoe ao nosso pastor, sua família, seu emprego, ao seu ministério também. Amém. Deus abençoe a vocês também. Bom, nosso culto já tem se terminado. Pedir que as nossas irmãs, para poder tomar a porta de saída, assim também os nossos irmãos, depois das irmãs, os irmãos seguem e nos pedirmos aos irmãos para nos ajudar com os bancos. Deus vos abençoe.